Bom dia, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha de ciências, não é? Na aula passada nós falamos sobre as transformações físicas da matéria e um exemplo muito interessante é o exemplo do gelo, quando a gente fala daquela transformação de sólido para líquido, né, sem perder a característica do material. Quando a gente fala sobre o gelo que vira água, no estado sólido vira o líquido ou do líquido para o sólido, nós estamos falando de uma transformação física de um material que houve uma transformação, mas não perdeu a sua característica de ser água. Continua sendo água. Não mudou, o material não mudou. Ele não virou outro material, tá bom? Ele só mudou o estado físico, mas ele não se transformou em outro material, ok? A gente também aprendeu que ele pode ser reversível, né? Tanto o gelo pode virar água, como aquela mesma água, se a gente botar num recipiente, né, de gelo e levar ao freezer, ela volta a virar o cubinho de gelo. Por isso a gente chamou de reversível. Na aula de hoje, no capítulo 3, né, nós vamos aprender as transformações químicas. Ó, transformações químicas, no capítulo 3, da página 128. É diferente das transformações físicas. Na transformação química, o material ele vai mudar, pessoal. Ele vai perder a primeira característica e ele vai ser transformado. E além de tudo, a gente vai aprender que ele é irreversível. A gente não tem como voltar ele para o primeiro estado, tá bom? Da matéria. Vamos olhar aí no livro. Lá em cima, o livro vai iniciar aqui, ó, te fazendo a primeira pergunta que a gente não vai responder agora, a gente vai responder daqui a pouquinho. Ele te pergunta assim: o que acontece com a madeira depois que ela é queimada numa fogueira? Agora você vai pensar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? E aí a gente vai descobrir a resposta e vocês vão perceber se vocês acertaram ou não. É fácil. Embaixo disso, tá falando para você, essa parte aqui, ó, é uma parte importante que vocês podem aí estar sublinhando com marca-texto no seu livro, né? Tá falando sobre as transformações químicas, né? Que elas alteram um material, transformando em outro material, foi o que eu acabei de falar, tá? Com as características diferentes da original. Tá bom? Isso é uma transformação química. Quer ver um exemplo muito interessante? Olha aí para o seu livro. O ovo da tigela, tem 2 ovos aí nessa tigelinha. Eles estão cru, certo, pessoal? Tá cru aí, ó. Botou os ovinhos aqui na tigela, tá vendo? E quando pegou esses ovos, passou para uma frigideira e fritou, houve uma transformação desse material, uma transformação química. Ele estava de um jeito e ficou de outro. Ó. Agora ele está frito. Houve uma mudança nesse material. Quando ocorre essa mudança, pessoal, a gente chama, né? A gente diz, a gente fala que houve uma transformação química. Esse material foi transformado. E a gente ainda pode acrescentar um pouquinho mais. A gente pode dizer que isso é irreversível. Por quê, tia Fernanda? Porque não tem como eu pegar esse ovo frito aqui, né? Esses 2 ovos fritos e transformar ele de novo nos ovos que estão aqui, ó, cru, né? Não tem como a gente voltar ao ponto inicial. Por isso eles são irreversíveis. Diferente das transformações físicas, ok? Então tá aí, ó. Quando fritamos um ovo, por exemplo, a textura e a cor da clara e da gema mudam quando expostas ao calor. Uma vez que o ovo é preparado, ele não pode retornar ao estado original. Aí mostra para vocês aqui embaixo, ó. Isso aqui também é legal vocês sublinharem. Tá dizendo assim, ó, muitas transformações químicas são consideradas irreversíveis. Aí tá lá, irreversível, que não pode alterar, voltar ao ponto inicial, tá bom? Aí tá lá os ovos crus, né? Inteiros na tigela, e na imagem direita a gente vê que depois que eles foram fritos, aquecidos na frigideira, eles mudaram tanto a cor quanto a textura,
ok? Na página 129, vocês podem virar a folhinha aí do livro e olhar, tem outros exemplos de transformações químicas. O primeiro exemplo que está aí para você ver é o ferro. Ó. O ferro, ele quando enferruja, né, que ele está exposto à água, à chuva, a lugar úmido, ele enferruja durante um tempo. E aí ocorre uma transformação química nesse material. Aí ele te dá outro exemplo, as páginas de um livro, elas se desgastam ao longo do tempo, ficando expostas à luz, à umidade. Então elas ficam amareladas, olha só a imagem dela. Tá vendo? As folhas ficam diferentes, tá? E aqui também existe uma fruta, né, em processo de decomposição, que a gente já estudou isso em ciências, né? E também ocorre uma transformação química. Então aqui nós temos 3 exemplos a mais de transformações químicas, ó, um prego enferrujado, um livro velho, que as folhas já estão desgastadas, e uma fruta em estado de decomposição. São exemplos de transformações químicas. Mas nós temos mais um aí, tia Fernanda, exatamente. Temos aí um processo da fotossíntese, olha aí como é que tá essa imagem. A luz do sol, ó, refletindo, emitindo seus raios solares para a plantinha no processo da fotossíntese. E aí ocorre também uma transformação química, tá bom? Porque aí, ó, né, a luz solar faz esse processo, né, para essa plantinha produzir o seu alimento, né? Vai produzir o açúcar, vai produzir o gás oxigênio que a gente respira, tá bom? E aí tem uma falazinha aqui, né? Uma explicaçãozinha para vocês lerem, né? Dizendo, na fotossíntese ocorre uma transformação química na qual a água e o gás carbônico, com a luz do sol, são usados para produzir açúcares e gás oxigênio. Tem uma questãozinha aí que vocês podem estar marcando X e a outra página, da página 130, vai falar para vocês sobre o fogo, né? Lembra da pergunta inicial do capítulo? Lá na pergunta inicial te perguntou assim, ó, o que acontece com a madeira depois que ela é queimada em uma fogueira? Aí tá a resposta, ó. Olha lá, aqui nós temos o fogo queimando a madeira, ok? Depois nós temos outra imagem aqui, ó, da madeira sendo queimada e aqui está acontecendo um outro processo químico. Ela está virando carvão e depois ela vira cinzas. Tá vendo? Está acontecendo uma transformação química no material. Qual é o material? A madeira. Então, através do fogo, né, tá havendo a combustão desse material e isso está sendo transformado. Está acontecendo uma transformação, né, química deste material. Aí tá lá, o fogo é responsável por diversas transformações químicas. Na foto acima, o calor do fogo transforma a madeira em carvão. Se a queima continuar, o carvão se transformará em cinzas. Aí tem o número 1, um deverzinho aí que vocês podem estar lendo, de um churrasco delicioso, né, pessoal, que todo mundo gosta. E na página 131, na página seguinte, vai falar sobre a importância do fogo e essa grande descoberta da humanidade, né? O fogo, além dele ter sido a primeira energia utilizada pelo ser humano, né, de forma intencional, porque os povos primitivos precisavam, né, do fogo e eles foram, ao longo do tempo, tentando descobrir. Primeiro eles viram, né, num temporal, num momento de chuva, quando o raio caiu numa árvore, eles viram surgiu fogo, né? Ali houve um processo de fogo. E aí eles viram que aquilo podia existir. E aí eles começaram a tentar desenvolver técnicas primitivas, que vocês já estudaram em história, para produzir o fogo, né? Quando aqueles povos primitivos lascavam uma pedra na outra, né? Faziam o atrito, eles faziam com que saísse fagulhas ali e aquelas fagulhas iam produzir o fogo, né? Alguns povos tinham um palitinho assim e fazia assim, ó, na madeira, vocês viram isso também em história, e ali começava a surgir pequenas fagulhas de fogo, não é?
para poder juntar com uma palhinha seca e produzir um fogo. O fogo foi muito importante para esses povos, pessoal. Por que foi importante, Fernanda? Vocês aprenderam que o fogo aquecia as pessoas daquela época do frio, afugentava os animais selvagens, né? Tostava a carne, que era importante para eles comerem, iluminava a noite, que era muito escura, nas cavernas, né? Na região que aqueles povos primitivos viviam. Então, gente, até hoje o fogo é muito importante, porque além dele ser uma fonte de energia para o ser humano, né? Ele também é utilizado para produzir a energia elétrica e o aquecimento das pessoas, tá? Vocês podem estar lendo essa página aqui para obter mais informações. Nós temos aí as imagens do que a gente acabou de falar, né? Da descoberta do fogo, olha lá, né? E a utilidade para aqueles povos da época. E depois disso, a gente vai parar aí na página 131, ok, pessoal? E vamos fazer os exercícios do livro. Vamos fazer o livro lição de casa, também tem atividades para vocês fazerem. E também na folhinha, tá? Vamos fixar bastante esse conteúdo, que esse conteúdo é muito importante, tá bom? Qualquer dúvida, tire com a sua professora na plataforma. Espero que você tenha aprendido e entendido um pouquinho mais. Se você ainda tiver com dúvida, dá uma lida no seu livro ou então volta esse vídeo da tia Fernanda e assiste ele de novo, tá? Não é difícil, a gente tem que prestar atenção e entender a diferença da transformação física e da transformação química. Elas são diferentes, tá bom? Um beijão e até a próxima aula de ciências.